eu queria, antes de começar a mensagem, eu queria dar uma introdução para você. Essa introdução, hoje de manhã, quando estava orando, veio na minha cabeça explicar um pouquinho para vocês sobre o problema que enfrentamos da ortodoxia, né? O problema que toda religião enfrenta esse problema da ortodoxia. Não é só no judaísmo, não. Também no catolicismo, no meio evangélico. Então, o que eu queria dizer para você rapidamente? Nós vamos tratar de um mistério hoje. O mistério hoje é da novilha vermelha. Então, nós temos que entender o que é mistério, não é verdade? Então, o que eu queria falar com vocês hoje? No judaísmo, o rabino Abraham Joshua Heschel, ele foi um polonês, antes da Segunda Guerra, e ele ensina sobre a Bíblia e a consciência religiosa, né? E aí ele faz uma correlação da consciência religiosa com Deus, né? E ele fala que ela se caracteriza em categorias. Por exemplo, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus, o que nós temos que ter é uma mudança na nossa mente, no nosso conceito, para você entrar em comunhão com Deus, para que você possa realmente entender o que Deus quer falar. E ele fala que a Escritura, ela te leva a coisas sublimes, não é? Então, a primeira categoria, você vai trabalhar com a Escritura algo sublime, algo divino, santo, né? E depois também vai te produzir uma perplexidade radical. Ele vai pedir que você mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Essa consciência religiosa vem com temor e também com mistérios. Então, nós vamos tratar hoje de mistérios. O mistério também te educa. O mistério também muda a sua vida. E tudo brota da fé, da obediência e do temor a Deus. Agora, olha que interessante. Se não houver um equilíbrio entre o teológico e a prática, ou seja, entre o que você recebe de conhecimento das Escrituras com a prática daquela palavra, olha o que vai acontecer. Vai produzir danos. Quais seriam esses danos? Primeiro, por exemplo, condicionamento psicológico. Não é? Você vai entrar em desequilíbrio e você vai ficar condicionado psicologicamente, você fica embotado emocionalmente, você perde alegria, você perde relacionamento com familiar, você perde relacionamento com amigos, você perde, por exemplo, a sensibilidade emocional, você fica propenso a uma depressão, fica propenso a uma tristeza, fica propenso a uma instabilidade, uma insegurança, se você há um desequilíbrio entre o que você aprende e o que você pratica. E o mais sério disso aqui é que essa prática religiosa em excesso, ela suprime, faz esquecer a vida passada, de onde você veio. Você perde o referencial do passado e vai produzir um vazio espiritual, não é? Isso ninguém quer. Quer dizer, então o que é isso? É o remédio fazendo efeito contrário, efeito colateral, né? Então você toma a palavra de Deus para desenvolver uma consciência religiosa e espiritual e acaba que você inverte. A religião faz um mal, a religião é um veneno, não é? Ela sem equilíbrio é um veneno. E vamos ver, aí eu tive uma visão. Essa visão foi hoje de manhã e eu vou trazer para você, para variar os meus gráficos, né? Então, eu vou fazer aqui um eixo vertical que eu vou chamar de teologia ou conhecimento bíblico, tá? E do outro eixo eu vou chamar de prática, incluindo ritos e religiosidade. Nós precisamos do rito. Eu não sou contra o rito, eu não sou contra a pessoa religiosa, mas nós temos que ter um equilíbrio. Aí, olha o que veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça esse gráfico. Alguém lembra o nome dessa curva na matemática? Uma curva normal, ou também chamada curva de Gauss, né? Uma curva de Gauss, uma curva normal. Então, olha que interessante a revelação que eu tive essa manhã. Olha que interessante. Nós estamos falando da teologia com as práticas religiosas. Ou estamos falando também aqui, vamos falar de dois estados da nossa vida, não é? Opa, vem para cá. Então, aqui é o zero. Então você começa a aprender a palavra de Deus e você vai crescendo também na prática de praticar a palavra de Deus, quer através de ritos, quer através de religiosidade, que isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas olha o que acontece. Vamos pegar esse ponto 1. No ponto 1,
você vai ver que a curva de Gauss, ela vai te mostrar um ponto máximo do equilíbrio alcançável, ou seja, cada um de nós tem uma espiritualidade, não é? Eu tenho uma espiritualidade, então eu conheço gente que tem 40 anos que é crente, o nível dele é aqui. Eu conheço um de 2 que o nível já está aqui. Quer dizer, é o limite, né? Cada um tem um limite. Tem gente que não consegue aprender mais, ele não evolui. Nós temos um limite. Não deveríamos ter, deveríamos sempre crescer, crescer, mas eu não vou mentir aqui, a gente tem um limite de entendimento. Esse limite é físico, é intelectual, é espiritual também. Então, nesse ponto número 1, eu quero mostrar os benefícios da fé, ou seja, espiritualidade saudável. O que é uma espiritualidade saudável? Quando você pega os conhecimentos teológicos da palavra e pratica isso. Então, essa parte, essa metade daqui. Olha, o pessoal lá da cabine pega o mouse, passa o mouse para quem está vendo enxergar a luzinha, porque isso aqui, ó, o mouse aqui, ó, então a metade da curva de Gauss é o benefício da espiritualidade saudável, ou seja, há um equilíbrio entre o conhecer e o praticar a palavra de Deus. Mas olha o que acontece. Quando a gente, mesmo quando não alcança o nível máximo, a gente pode, do ponto 1, passar para o ponto 2. O que é o ponto 2? Olha, a pessoa adquiriu um conhecimento teológico, mas ele praticou demais. Olha aqui, a prática, olha aqui, ó, o tamanho da prática. Então ele está excessivamente religioso e pouco conteúdo teológico. Então isso que é ortodoxia, isso que é o fanatismo, isso é um veneno, isso mata. Quando um terrorista mata, ele está nesse nível de religiosidade. Todo mundo para ele é demônio, ninguém para ele presta. E você vê que isso acontece no meio evangélico. Tem certas denominações que dão mais valor à prática, não é, do que o conteúdo. Então, o gostoso é a gente saber viver. Eu tenho que viver da metade para cá, ou seja, eu tenho que alcançar o meu limite máximo, mas sempre com os benefícios da fé, espiritualidade saudável. Ela mistura a prática, claro, pode ter rito, religiosidade, mas ela vem junto com o conhecimento da palavra. Vou dar um exemplo, por exemplo. Isso acontece também no judaísmo. O que acontece? O sujeito se torna ortodoxo, ele se torna extremamente religioso e prático, ele faz questão de tudo, ele cai no exagero de tudo, não é verdade? E ele perde a palavra. Você já viu que o judaísmo ortodoxo não estuda a Bíblia? Não estudam. Eles estudam o quê? O Talmud, o Zohar, a Cabala, e vão por aí afora. Então a palavra mesmo, a teologia mesmo, falta. Então estão baseados de homens para homens, mas não é isso que a Bíblia quer produzir. A Bíblia quer produzir você, uma consciência espiritual, você sendo a comunhão com o Pai, a se aperfeiçoando. Quem está entendendo a palavra? Então, cuidado com a religiosidade, cuidado com a ortodoxia, cuidado, tem que haver equilíbrio, não é? Se a ortodoxia fez você vestir diferente, começar a se identificar diferente, começou a isolar amigos, parentes, e começa na própria casa. A pessoa fica fria espiritualmente, não é? Fica fria. Então, eu convivi com muito tempo na minha adolescência com religiosos, eu sei o que é isso. A ortodoxia, o excesso de religiosidade, põe a pessoa fria. Em vez de produzir uma espiritualidade, produz uma religiosidade. E a pessoa acha que está agradando a Deus, né? Eu já fui religioso, eu achava que estava agradando a Deus, mas totalmente no engano. E isso produz fanatismo, desequilíbrio, doença e produz um vazio espiritual quando nós temos que buscar um benefício da fé, não um malefício da fé, que é a ortodoxia. É claro que a ortodoxia, em níveis toleráveis, é boa. E eu tirei isso da minha cabeça, mas o rabino Heschel, ele dá uma lição de moral nisso. Ele era religioso, ele veio do meio ortodoxo polonês, o avô era rabino, o pai era rabino, ele nasceu numa ortodoxia, mas ele descobre essa libertação. Ele não foi messiânico, ele não chegou a esse ponto, mas ele teve um entendimento maravilhoso da comunhão do Pai, né, da palavra de Deus, com o nosso crescimento, o nosso prazer de servir a Deus e ao próximo.